Olá a todos e todas, sejam bem-vindos ao Polonidade Convida, uma iniciativa do portal Polonidade no Brasil, Memória e Legado, da Casa da Cultura Polônia Brasil, em Curitiba. O portal Polonidade no Brasil foi lançado em 2019 para celebrar os 150 anos da imigração polonesa ao Brasil. E o Polonidade Convida foi lançado em 2021 para celebrar os 150 anos da imigração polonesa em Curitiba e no Paraná. O Polonidade Convida tem por objetivo promover diversos temas que são transversais e de interesse à polonidade no Brasil, e também é uma forma de alcançar novos públicos interessados no conteúdo do portal. E hoje, dentro dessa série nossa do Polonidade Convida, nós temos a honra de receber o professor Fabrício Nazari Wikroski, da Universidade Passo Fundo. Boas-vindas e um ótimo dia, professor. Muito obrigada por estar aqui conosco. Queria passar a palavra inicialmente, depois eu apresento o teu mini currículo. É uma grande alegria poder tê-lo aqui conosco. Certo, olá Shira, olá a todos. Eu que agradeço, é uma honra participar desse projeto e participar do projeto e ter essa oportunidade de discutir todas essas interfaces aí que oscilam em torno da polonidade no Brasil. Então já agradeço e um prazer também que esse projeto está sendo capitaneado por ti, né? E o assunto que a gente vai conversar hoje também tem a ver com esse contexto no qual a gente se conheceu também. Então é um prazer estar aqui, espero que a gente tenha uma conversa proveitosa e agradeço mais uma vez o convite. Muito legal, muito bom, e agradeço imensamente, realmente uma oportunidade que, entre tantos outros desafios que a pandemia trouxe, ela acabou também oportunizando alguns encontros como esse, né? Eu acho que a iniciativa do Polonidade Convida surgiu também até dessa certa angústia de não conseguir reunir mais as pessoas, né? Mas o conteúdo precisa ser criado, precisa expandir, precisa atingir novos públicos, né? E a gente não pode deixar um projeto tão grandioso ficar escondido. Então, acho que a ideia é a gente trazer sempre novos interessados aí, né? Para todo esse conteúdo que a gente está produzindo. Bom, então o professor Fabrício, ele é arqueólogo e historiador. Ele atua na área de ensino, pesquisa e preservação do patrimônio arqueológico e histórico-cultural, desenvolvendo atividades como pesquisa de campo e laboratório, elaboração de relatórios técnicos e desenvolvimento de material educativo. É graduado, mestre e doutor em História, professor, colaborador e pós-doutorando junto ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, responsável técnico do Núcleo de Pré-História e Arqueologia e pesquisador associado ao Núcleo de Estudos Históricos e Arqueológicos Brasil-Polônia, ambos na Universidade de Passo Fundo. É também ativista cultural polônico e membro representante da etnia polonesa junto ao Colegiado Setorial da Diversidade Linguística do Rio Grande do Sul, instância de representação da sociedade civil junto ao Sistema Estadual de Cultura. É também embaixador digital da Agência Nacional Polonesa de Intercâmbio Acadêmico, NAVA, atuando na promoção da Polônia como um destino educacional atrativo aos brasileiros. E o tema de hoje, escolhido, alinhado entre eu e o professor Fabrício, foi Diálogos Científicos e Acadêmicos entre o Brasil e a Polônia. E aí, para começar, como vocês já sabem, o formato do Polonidade Convida, a gente elabora algumas perguntas antes, né, com o nosso convidado. E a primeira que eu quero começar aqui, professor Fabrício, seria assim: conte para nós um pouquinho sobre o sistema de ensino da Polônia e as possibilidades de formação ofertadas pelo país aos estudantes brasileiros. Certo. Eu selecionei aqui alguns dados, algumas informações também para a gente falar sobre eles. Eu acho que uma das principais informações são os dados do PISA, né? O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, que na verdade é o maior programa de avaliação de estudantes, né, a nível mundial. São dezenas de países, cerca de 80 países que participam. Ele é realizado a cada 2 anos, com foco ali em estudantes do ensino fundamental, em torno de 15 anos de idade. Então, ele nos dá ali uma ideia da qualidade do ensino, né, a nível mundial para essa faixa etária. Então, o ensino fundamental. Então, a gente tem ali, ele avalia principalmente as habilidades em leitura, ciências e matemática. Então, claro, ele não é um exame completo, né, não pega todas as áreas, mas ele nos dá uma boa amostragem, digamos assim, desse contexto. Então,
A Polônia, ela tem evoluído nesse ranking, né, dessa avaliação, e tem melhorado cada vez mais, e ela hoje figura ali entre os 10 primeiros países, né, nessa avaliação. Para a gente ter uma comparação aí com o Brasil, por exemplo, a gente também está aí nos 10, mas os 10 últimos. Desculpa. Entre os 10 últimos, 10, 12, enfim, até eu tenho aqui os dados. A Polônia, no 2018, que foi o último, a Polônia ficou em 11º, mas teve ali 2 países empatados aí, se não me engano, na 9ª posição. Então ele está quase sempre ali entre os 10 primeiros, e o Brasil ficou na posição 66, né? Então tem ali um fosso entre os 2 países, né? E a Polônia tem, então, alcançado esses bons resultados. E para a gente ter uma ideia, muitas vezes a gente fala em sistema educacional, a gente tem ali como expoentes, digamos, Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido, Espanha, Portugal. Quer dizer, a Polônia está na frente de todos esses países que eu mencionei, né? Ele está ali porque na ponta desse ranking tem muitos países asiáticos, tem o Japão, a Coreia do Sul, né, tem algumas províncias ali autônomas, né, regiões administrativas da China, tem a Finlândia. Então aí a Polônia está muito bem colocada. Então isso é uma expressão ali da qualidade do ensino deles, investimentos que eles têm feito no ensino e no salário dos professores, valorização da carreira, tudo mais. Então nas últimas 3 décadas, basicamente, né, que deu essa evolução. Então isso nos dá uma ideia. Ensino superior também, eles têm várias instituições, várias universidades ali incluídas nos rankings, né, de algumas das melhores do mundo. Não é tão expressivo como esses resultados aí do ensino fundamental, né? Mas tem ali várias instituições muito bem colocadas, referências em várias áreas, nas exatas principalmente, né? E também tem uma gama de opções, né, de universidade. Tem ali quase 400 universidades, tem mais cerca de 200 institutos e centros de pesquisa, então são mais de 600 opções de acesso ao ensino superior, né? E se a gente pegar ali uma comparação, eu gosto sempre de visualizar, né, o tamanho da Polônia e a população para a gente poder fazer essa comparação com o Brasil. Então, a gente está hoje aí com cerca de 211 milhões de habitantes, eu acho, no Brasil, né? É mais ou menos isso, e a Polônia está com 38 milhões, né? Em termos de território, a Polônia é um pouco maior aqui do que o meu estado, o Rio Grande do Sul, e é um pouquinho maior também que o Paraná e Santa Catarina somados, né? Então, você pensa assim nesses territórios, né? Eu fico pensando no Rio Grande do Sul com cerca de 600 opções aí de acesso ao ensino superior, né? O mesmo Paraná e Santa Catarina, é muita coisa, né? Muita coisa. As pessoas têm acesso, né? Muito mais facilitado que aqui no Brasil. E muitas universidades públicas e mesmo as privadas, né? Elas, digamos, as mensalidades, as taxas que envolvem ali, elas comparativamente talvez sejam mais baratas até, dependendo do curso, caso, a universidade, mais baratas que no Brasil, né? Então, quer dizer, você tem um acesso ali a um ensino de alta qualidade e com um custo relativamente baixo, principalmente se a gente comparar com outros países da União Europeia, né? Quer dizer, a gente cruzar a divisa ali para a Alemanha, né? França e os outros países, o custo é muito maior, né? Então, o custo de vida também na Polônia ainda ele é mais baixo em comparação com os outros países, né? Então, ele é uma boa opção, né, para as pessoas buscarem para desenvolver os seus estudos, né? E aí eu vou destacar duas possibilidades, né? Digamos, falando em brasileiros aqui, né? Tem duas possibilidades. Tem aquelas possibilidades voltadas para os estudantes que têm ascendência polonesa, né? Então, o Ministério da Educação tem programas específicos voltados para esse público e com bolsas, né? Quer dizer, os descendentes têm essa possibilidade de ir para a Polônia e ter acesso a um curso de ensino superior totalmente gratuito e ainda receber uma bolsa mensal que ele é suficiente para pagar as despesas ali de hospedagem, enfim, alimentação, não é um super salário, né? Mas é para ter aquela vida de estudante, quer dizer, a pessoa não precisa também ter dinheiro vindo do Brasil, né? Os pais ajudarem, por exemplo. É o suficiente para a pessoa viver lá naquela vida de estudante e com aquela bolsa, né? Então, quer dizer, é uma ótima opção para os brasileiros com ascendência polonesa. E para quem não tem ascendência polonesa, também, então, tem muitas opções, tem muitos programas, principalmente voltados para mestrado, doutorado e pós-doutorado, né? E mesmo as pessoas que queiram fazer a graduação, muitas universidades, elas aceitam as notas do Enem, por exemplo, né?
aceitam a nota do Enem de acesso. Então, claro, é um esforço aí pontual das pessoas de contatar, né, a universidade que você deseja, porque cada universidade pode ter um procedimento diferente, né? Mas, enfim, tem essa possibilidade, as pessoas usarem a nota do Enem para acessar o sistema de ensino lá, fazer essa comparação dos valores das taxas, né, que envolve estudar lá. Muitas vezes são taxas semestrais, né, que a gente tem a mensalidade, né? Então, enfim, são várias possibilidades que as pessoas têm, que os brasileiros têm, de acessar um sistema de ensino de qualidade com um valor, digamos, reduzido se comparado com uma universidade privada aqui no Brasil. E uma última observação também, para não falar muito, Shirley, mas para quem tem ascendência polonesa, é interessante buscar a Carta Polaca, né? Esse documento aí que a gente tem desde 2019, quer dizer, ele já existia, mas desde 2019 ele foi ampliado para todos os países do mundo. Então, quem tem ascendência polonesa tem uma série de critérios lá que precisa atender, mas tem essa possibilidade de conseguir esse cartão polonês. Enfim, ele, na verdade, ele é um reconhecimento da nacionalidade, né? Não é a cidadania, mas eles têm um conceito diferente, que é a nacionalidade, um pertencimento à nação polonesa. E aí esse cartão, ele dá uma série de benefícios, né? Inclusive esse acesso, digamos, ao sistema educacional da Polônia, eu acho que é um dos principais benefícios, né? A pessoa que tem esse cartão, digamos, não tem a cidadania polonesa, mas tem esse cartão, que é a nacionalidade, ela pode acessar o sistema de ensino da Polônia de forma gratuita, como se fosse um polonês, né? O sistema público, sem pagar as suas taxas, né, que envolvem. Então, isso também facilita a questão dos editais, né? Como você falou ali, eu também atuo num programa ali de voluntariado, embaixadores digitais da Agência Nacional Polonesa, né, de intercâmbio acadêmico. Esse meu trabalho é muito, sim, receber essas informações da Polônia em polonês e fazer uma tradução dessas chamadas, pelo menos a divulgação dos editais para o português, e divulgar nas mídias, nas redes sociais, né, enfim, para que as pessoas fiquem sabendo dessas oportunidades, dessas bolsas. E aí muitas delas, então, o acesso é facilitado se a pessoa possui a dita Carta Polaca, né? Então ela facilita muito. Então a minha dica para os descendentes é que acessem ali a página do consulado em Curitiba ou da embaixada. Ali tem todas as informações, os requisitos, né? Tem que ter ali um avô polonês ou 2 bisavós, pelo menos, e um conhecimento ali básico, intermediário da língua, né? Então isso que é algo também que a pessoa pode buscar, né? Para, enfim, se preparar para ter esse acesso a um ensino de qualidade e gratuito. Isso, Shirley. Muito legal. São dados bem interessantes, importantes, né? Que acabam, quando a gente vai tentar fazer uma comparação com os dados do Brasil, enquanto brasileiros temos muito para caminhar ainda, né? Tem chão ainda. Acho que é bem interessante essas informações que você trouxe, especialmente da Carta Polaca. Inclusive, o Polonidade Convida vai trazer para o ano que vem alguém para falar sobre isso, né? Que é um tema aí que está numa crescente. Eu acho que isso também vai trazer novos indicadores nesse aspecto da cooperação, né, entre Brasil e Polônia, certamente no campo científico, acadêmico e muitas oportunidades, né, para os jovens. Jovens e, enfim, estudantes, pesquisadores, professores, né, porque depois do doutorado a gente também fica ali de olho no pós-doutorado, né. E agora, na segunda questão aqui, eu queria que você contasse um pouquinho, então, sobre as suas experiências de cooperação científica e acadêmica com a Polônia. Com a Universidade de Passo Fundo, você teve algum trabalho que você fez? Você chegou a estudar lá? Conta para nós um pouquinho, então, dessa tua experiência, dessa tua bagagem nesse processo de cooperação. Quando eu falo desse assunto de cooperação, então eu tenho toda... é um relato pessoal também, né? Então tem ali algumas experiências aí, né? Na verdade, começou ali há exatamente 20 anos, em 2001, eu fui, então, agraciado aí com uma bolsa desses programas voltados para descendentes, né? Então eu fui para a Polônia, e na época também é interessante que eu fui para a Polônia, enfim, por 2 motivos. Um, pela ascendência, né? Sempre tive um envolvimento com a cultura polonesa, participação em grupos de dança folclórica, né? E então sempre tive esse contato. Nasci aí no meio de uma colônia, né? Polonesa. Então, polonesa era sempre todos os dias aí, né? No entorno, sempre presente. Então, foi meio que uma escolha óbvia.
mas também porque não existia o curso na época, né, a arqueologia, não existia o curso que eu queria aqui no Brasil, né? Então, para você ver também as discrepâncias, quer dizer, lá já tem uma tradição, né, na arqueologia. A arqueologia, ela é polonesa, desenvolvida pelos pesquisadores poloneses, ela é reconhecida mundialmente, tem muitas pesquisas de referência. Então, que na época, na verdade, eu nem tinha essa informação, não, quer dizer, a internet ali era o comecinho também, né? Mas, enfim, tinha essa opção, né? Estudar arqueologia na Polônia. Então, eu fui como descendente, consegui a bolsa, né? E fiquei um período lá, cursei várias cadeiras lá, estudei polonês também, e aí retornei ao Brasil, né? Depois de 2 anos, e concluí os estudos aqui, graduação, mestrado e doutorado, e sempre aí dialogando, aí então na área já de história, porque a área mais próxima, digamos, que dialoga com a arqueologia, né? E aí nesse meu tempo aí surgiram cursos de graduação em arqueologia, a arqueologia também foi se desenvolvendo aí nas últimas 2 décadas, ela deu um salto no Brasil. Então eu fui fazendo as minhas pesquisas na área de história, mas voltado para a arqueologia, né? E nesse meio tempo a profissão também foi regulamentada, a profissão de arqueólogo, e aí hoje então eu exerço as 2 profissões. Mas aí então eu tive essa oportunidade de usufruir esse programa do Ministério da Educação da Polônia, né, com as bolsas, ainda na época era outra agência, então o estudo também está sendo aperfeiçoado, a Polônia criou uma nova agência, destinou mais recursos, né, ampliou esses programas, então todos os anos abrem esses editais e os descendentes poloneses podem aí se inscrever, participar do processo seletivo e quem sabe conseguir uma bolsa, e se não conseguir no ano, pode tentar no ano seguinte, enfim. Então, algumas possibilidades. E aí eu participei também no outro viés, como brasileiro sem ascendência, digamos assim, porque foi aí que eu conheci a Chile também nesse contexto, né? Então, que é como um brasileiro que conseguiu uma bolsa de uma agência de fomento brasileira, né? Então, eu retornei para lá para fazer um estágio de doutorado sanduíche, né? Então, cerca de um semestre lá na Universidade de Wrocław. E aí para mostrar assim que existem possibilidades de fomento dos 2 lados, né? Então concorri ali num processo de seleção, né, com um projeto de pesquisa, e fiz contato com o pessoal da universidade que também tem um setor ali, o laboratório de arqueologia, voltado para pesquisas na América do Sul, né? Então fiz contato com um professor lá que aceitou me orientar e consegui essa bolsa daqui. Então também tem essas possibilidades para quem deseja fazer um doutorado sanduíche, né, um pós-doutorado. No caso ali foi a CAPES, né, uma agência do Ministério da Educação no Brasil, então também tem programa de bolsas, né, então também tem essa possibilidade de ter fomento daqui para lá. Então são 2 possibilidades, né, para brasileiros em geral e brasileiros com ascendência. Então voltando para o Brasil também, depois do estágio, daí a gente começou a conversar na universidade e a partir desse diálogo interinstitucional, internacional, a gente viabilizou a criação do Núcleo de Estudos Históricos e Arqueológicos Brasil-Polônia. O objetivo foi, na verdade, formalizar muita coisa que já vinha acontecendo no âmbito dessa internacionalização, esses diálogos, intercâmbios acadêmicos, tentar centralizar um pouco, né, esses diálogos, ter, digamos, uma instância representativa e também que estimule um pouco, né, e dê um norte ali para esses diálogos. Então criamos, né, esse núcleo de estudos históricos e arqueológicos para dialogar, né, com pesquisadores do Brasil e da Polônia que pesquisem aí vários temas relacionados com história, arqueologia, cultura. Então é bem recente, é 2019, mas desde então aí a gente conseguiu fazer uma palestra com uma pesquisadora, né, que veio de Poznań, sobre arquitetura, conseguiu fazer também, viabilizar 2 publicações, né, uma em parceria com a Universidade de Wrocław e outra com a Universidade Maria Skłodowska de Lublin. Então ali com temas relacionados à imigração polonesa, né, histórias polonesas no Brasil. O outro mais voltado com a Universidade de Wrocław foi mais voltado para também diálogos acadêmicos entre o Brasil e Polônia, então não teve necessariamente uma relação com imigração polonesa, foi na verdade até o diálogo até interessante, teve uma participação de uma pesquisadora que ela atua na área da antropologia forense na Polônia, e ela tem ali umas pesquisas com a Unifesp, né, em São Paulo, e nessa área, então assim, ela fez também um balanço aqui do Brasil, uma área que, digamos, tem tudo por percorrer, tudo pela frente. Então ela veio também, faz esses esforços, então para ver que
também tem esse intercâmbio, esse diálogo, independente dessa questão da ascendência, da vinculação étnica, né? Quer dizer, tem todo um potencial que pode ser explorado pelos brasileiros que não têm uma relação com a Polônia, né? Étnica e cultural. Então, esse aí é um exemplo. Então, essa publicação a gente conseguiu viabilizar também. Então, são duas. Uma delas até a gente conseguiu fazer impresso com aí recursos do Ministério das Relações Exteriores, né? Então foi produzido lá na universidade, na editora da universidade, lá em Lublin. Então, quer dizer, tá havendo esse diálogo, né? A gente consegue fazer esse diálogo e também intercâmbio, né? A gente começou ali, a gente teve bolsas que a gente recebeu também via a Universidade de Wrocław para mandar doutorandos para lá, né? A gente conseguiu mandar doutorando para lá, na verdade foi aí o segundo já foi interrompido pela pandemia, né? E aí em 2020, na verdade, já tinha programado a ida de talvez até 2 doutorandos e a vinda de 2 professores, né? Assim, apesar de ter recém-criado, o núcleo já está efervescente, digamos assim, né? Tem várias possibilidades. Mas claro, a pandemia a gente tem que ir adaptando tudo, né? Mas várias possibilidades e as publicações então se apresentam ali como uma das possibilidades que consegue tocar mesmo durante a pandemia, né? Mas então esse núcleo é uma das iniciativas aí que eu tenho tentado aí promover para a gente pensar nessa questão da cooperação, né? Dessa internacionalização e centralizar um pouco esses esforços, né? E mostrando também que tem bolsas, tem oportunidades, quer dizer, a gente consegue trazer fomento lá de fora também e levar pesquisadores para lá, né, com esses recursos da Polônia, né? Então é isso que eu percebo, que tem muitas iniciativas e muitas pessoas com interesse, né? E eu acho que todo mundo ganha nesse diálogo interinstitucional, né? Enfim, então essa é uma das frentes que vem atuado lá na universidade. Que fantástico, nossa, louvável aí tua iniciativa e realmente frutificando rápido, né? Porque eu acredito também que tem um movimento importante nesses últimos 10 anos das universidades brasileiras, que é a internacionalização. Então, elas também estão fazendo um esforço gigante, né? A gente vê os eventos anuais que existem ali de intercâmbio, as universidades promovendo isso, acho que é bem, bem importante e relevante mesmo. Aí que as universidades acabam se destacando, né? E o movimento de lá para cá também, né? Então, a gente, quem sabe, possa até, com esse vídeo, despertar novas curiosidades entre outros pesquisadores, e a gente pode até tentar fazer um levantamento, né? Do número, volume de publicações, ou até mesmo de interações entre os dois países nesses últimos 10 anos, que só no chutômetro a gente já consegue mais ou menos entender que sim, é bem relevante, né? Senão a gente fica conversando entre nós mesmos, né? Acho que daqui a pouco sim. A gente tem aqui pesquisadores, um grupo, e pesquisando um tema, e tem um grupo similar lá na Polônia com os mesmos interesses, né? E quer dizer, hoje a internet permite esses diálogos, algo que há 20 anos, quando eu fui para lá a primeira vez, a gente brinca que era quase que um outro mundo, né? Como o pessoal diz, a internet era só mato, né? Então, era só mato. Eu fui fazer e-mail para ir para a Polônia, para conversar com a família, né? De ligar por telefone, que era caríssimo, né? Hoje faz uma chamada de vídeo aí gratuita, né? Conversa Sim. com as pessoas, a publicação dos livros pode ser e-book, né? Então facilita, né? Acho que tem muitas frentes para a gente explorar, né? Com certeza, e eu vejo assim pelo processo, por exemplo, quando eu fui fazer o doutorado, que foi no mesmo período, né, que nós dois acabamos nos conhecendo, daí a gente acabou criando um grupo de WhatsApp de brasileiros que estavam naquele momento na Polônia, né, ali que a gente se conheceu, e o núcleo que eu fiquei na Universidade de Varsóvia também é um núcleo que, para minha surpresa, eu não fazia ideia que existia, né, mas é um núcleo que estudava a América do Sul, né, América Latina, especialmente a minha co-orientadora lá, ela tem publicações aí de interesse justamente nessa área, então realmente foi uma das surpresas que eu tive assim quando eu fiz o período de doutorado de sanduíche, bem, bem interessante mesmo. Bom, e para a gente fechar a linha de raciocínio, né, uma última questão, e que você pode complementar também da forma como você quiser, a gente sabe da Carta Polaca, a gente sabe... tem algumas políticas públicas específicas da Polônia nesses últimos anos que estão fortalecendo ainda mais
a cooperação com diversos países e também estão refletindo aqui para o Brasil, mas para nós, eu falo nós enquanto comunidade polônica, né, porque eu também sou descendente de poloneses, a gente fala, o nosso lugar de fala acaba sendo em muitos momentos intracomunidade, né, nós estamos dentro da comunidade, mas a gente sabe que tem um movimento bastante importante e é óbvio que a Carta Polaca vem fazer uma abertura de um novo ciclo completamente diferente do que a gente já viu. Então, conte para nós um pouquinho assim como que você pode definir esse atual contexto da cooperação científica e acadêmica entre os dois países, quais são as possibilidades que podem se apresentar no aprofundamento dessas relações, tanto na perspectiva da Carta Polaca ou não, né? Como você mesmo falou, todo esse processo também é aberto para não descendentes de poloneses, né? Não polônicos que a gente fala, em termos de cenário, né, a essa experiência que você tem com a NAVA e tudo mais, o que você pode trazer para nós? Certo. Eu concordo, Shirley, eu acho que a gente vai ter ali, já está havendo, né, um impulso aí nessa polonidade também, e claro, são duas facetas, né, essa questão o brasileiro sem ascendência, o brasileiro com ascendência, mas eu acho que a Carta Polaca ela vai mexer muito com essas estruturas. Eu fico pensando, eu acho que nem o pessoal da Polônia tem, talvez, eu digo, os políticos mesmo que aprovaram a ampliação desse direito, né, para os descendentes de todo mundo, que antes era voltado mais para as ex-repúblicas da União Soviética, nessa dança das fronteiras, quer dizer, muitos poloneses ficaram para o outro lado, né, em outro país, e o país deles não permite dupla cidadania, então a Polônia pensou nesse instrumento, né, nessa Carta Polaca, que na verdade é a nacionalidade, então é um pertencimento à nação polonesa. Então talvez nem eles, quando eles aprovaram essa ampliação do direito, talvez não tenham ideia da dimensão que isso vai ter, quer dizer, porque primeiro que tem essa exigência, digamos, do conhecimento da língua, né, por mais que ele não seja ali um conhecimento avançado, mas isso já percebe que já está estimulando iniciativas de criação de cursos de polonês, né? E que muitas vezes ocorre no âmbito de universidades. Na verdade, até na Universidade de Passo Fundo, no momento, a gente está discutindo essa possibilidade, né? Então, criar ali um curso polonês, porque as pessoas vão querer, então, ter acesso ao direito, quer dizer, já tem a ascendência, tem ali a documentação, que ele é bem mais simples do que um processo de cidadania, que tem que ter documentos emitidos pelo governo polonês, que pode ser documentos brasileiros, né, onde informem ali que a pessoa é originária da Polônia. Então, isso é mais facilitado. Então, a pessoa percebe que daqui a pouco, poxa, só me falta ali um pouco mais do conhecimento do idioma, vai atrás de um curso, né, as universidades, escolas vão perceber que tem uma demanda, isso vai começar, né, criar cursos em várias regiões, então o interesse, várias pessoas fazendo pesquisas ali genealógicas também atrás das raízes, já envolve história também, quer dizer, e a gente já percebe que desde 2019 também, não só motivado talvez pela carta, mas nesse contexto também, dessa efervescência, dessas últimas mudanças, foram criados muitos centros de pesquisa, né, e núcleos, então, tanto no Brasil como a Polônia. Então, essa cooperação, por exemplo, pegando ali pela Polônia, primeiro, né, tem lá em Varsóvia, né, o Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Varsóvia, que então eu acho que é a principal, digamos, instituição hoje na Polônia que tem esse olhar, né, para, como você falou ali, para a América Latina, e aí eles têm ali o Centro de Estudos Brasileiros agora dentro, né, então com olhar específico para o Brasil. Aí no ano passado foi criado um centro similar, né, de estudos brasileiros na Universidade Jagiellônica em Cracóvia, né? Então tudo assim bem recente, eles também estão se estruturando, mas também com olhar específico para o Brasil, né? Lá em Lublin, na Universidade Maria Skłodowska, tem o Instituto Camões, né? Então ele é mais com foco ali na área de letras e português, mas aí então ele perpassa por Portugal e Brasil, os demais países de língua portuguesa. Inclusive tem a pessoa ali que puxa à frente, né? É uma professora que ela é também cônsul honorária do Brasil, né? E consulada junto à universidade. Então são esses 3 centros, digamos, que a gente tem hoje mais estruturados na Polônia, né? Varsóvia, Cracóvia e Lublin, né? Que tem, digamos, instituições já atuantes, assim, digamos, voltadas especificamente para o Brasil. Fora isso, claro, tem a própria atuação que a gente faz ali, a ponte entre a Universidade de Passo Fundo e a Universidade de Wrocław, mas aí são atividades mais pontuais, né? É o Fabrício como professor X, né?
ou fulano com ciclano, então com vários professores lá com pós, né, também a gente tem ali o diálogo com o pessoal de gesto também, mas aí são iniciativas, não tem assim um centro, né, de pesquisa que centralize isso e puxe à frente, mas tem todo um potencial. E aqui no Brasil, bom, a gente tem o curso de letras ali da UFPR, né, que também é uma referência, então é um polo, então letras polonês, quer dizer, isso acaba trazendo várias coisas juntos, né, em termos de pesquisas culturais, históricas, né, então também é uma efervescência, tanto que também se criou ali um núcleo, né, se não me engano foi ano passado, de estudos poloneses, né, um centro de estudos poloneses, e tem o Kurytybski Klub Studenta também, né, que é o clube dos estudantes, então são três assim, esferas, digamos, ali que centralizam esses diálogos, essas pesquisas e essa cooperação entre Brasil e Polônia, e tem esse fluxo, né, de pesquisadores e professores entre os dois países, né. Aí tem na Unicentro, né, o Centro de Estudos Eslavos, né, lá em Irati, tem o Observatório Polonês, né, também é a União da Vitória da Unispar, né, eu até anotei aqui alguns dados da Unispar, Observatório Polonês, também o Observatório Polonês, se não me engano, foi criado no passado, o Núcleo de Estudos Eslavos, o Unicentro, então, lá na UPF, né, a gente criou então em 2019 o Centro de Estudos Históricos e Arqueológicos Brasil-Polônia, tem a UNB também, a Universidade de Brasília, que também atua nessa frente, então, tem várias instituições, né, que já estão promovendo, digamos, uma forma mais centralizada essas iniciativas, e até quando a gente teve a ideia de criar na UPF também, eu tinha conversado com a Xi sobre isso, né, eu fui em contato com o setor de relações internacionais da universidade para fazer um levantamento do fluxo de pessoas, né, que transitam entre os dois países, né, então a UPF, digamos, né, e instituições da Polônia. E aí para mim foi uma surpresa, porque eu pensava ali que encontraria 2, 3 pessoas, digamos, né, que fizeram esse intercâmbio, e ele foi bem maior do que eu imaginava. A gente conseguiu fazer um levantamento breve, porque na verdade sim, é algo também que demanda trabalho, e não era necessariamente uma pesquisa, era mais uma coleta de dados, mas o pessoal conseguiu ali trazer algumas informações mais assim precisas dos últimos 5 anos, mas chegando até uns 15 anos ali. Então tem vários pesquisadores e professores que transitaram, né, nesse período entre a Universidade de Passo Fundo e instituições da Polônia em vários eventos, desde Feira do Livro, que acontece lá, Feira da Literatura, enfim, publicações, professor visitante, né, orientações, bancas e alunos de graduação e mestrado e doutorado que foram para lá também, então o volume era muito maior do que eu imaginava. Então eu percebi assim que só que é isso, são iniciativas muito pontuais, né? Então daqui a pouco o fulano que foi para a Polônia não conversou nem com o ciclano que também foi no ano seguinte para a mesma instituição, quer dizer, as pessoas nem sabiam que estavam, né, que já existia esse fluxo. Então é isso que eu tenho percebido, assim, a gente tem várias iniciativas em várias universidades, né? Só que ainda falta para nós talvez uma estrutura, uma organização, enfim, talvez uma iniciativa que tente sistematizar e colocar todas essas pessoas em contato, assim como a gente tem, por exemplo, no folclore, nas associações culturais, né? Quer dizer, a gente se reúne num espaço, né? E hoje virtual, bem que seja, mas para discutir sobre isso, né? Então, acho que é uma frente que a gente tem ali, um desafio aí para os próximos anos, e também com esse impulso da Carta Polaca, é a gente colocar todas essas pessoas do Brasil e da Polônia que têm esses interesses em comum, para que a gente possa conversar, professores, pesquisadores, alunos, né, trocar ideias, fazer intercâmbios, né? Então, eu acho que é um desafio. Existem iniciativas, elas ainda são muito dispersas, né? Mas tem agora, até eu participei há pouco do simpósio de estudos eslavos lá, né, da Unicentro também, eu acho que é uma iniciativa legal, porque ela tem reunido o pessoal, né, pesquisadores em torno do tema aqui do Brasil e da Polônia, né, então foi bem interessante. Eu acho que esse tipo de iniciativa é legal, e daqui a pouco, no futuro, se pensar em algum tipo de associação, né, ou daqui a pouco até vincular com alguma outra instituição cultural que já exista, né, e fazer um braço ali mais para a cooperação científica, né, e acadêmica. Então eu vejo que tem todo esse potencial a ser explorado, tanto em termos de, né, de pessoas que têm ascendência, como pessoas que não têm, e que vê que ali a Polônia é uma referência na área. Como eu falei ali, há 20 anos eu não tinha a opção de curso no Brasil, onde é que eu vou? E aí a Polônia já tinha toda uma trajetória desde o século XIX, né, já consolidada na arqueologia.
Então, ela, assim como a arqueologia, tem várias, né, frentes ali que a Polônia figura ali na liderança, né, desenvolvimento científico e tecnológico. E outro desafio que a gente tem também nesse diálogo aí de cooperação, acho que também é muito mais a parte do Brasil, é mostrar que esses diálogos, esses intercâmbios, esse investimento em pesquisa, né, é de fato um investimento, né, porque quando a gente fala muitas vezes em bolsa de pesquisa no Brasil, a gente tem aquela visão de que a bolsa é um auxílio, né, e que a pessoa está tendo um privilégio, né, porque ganhou uma bolsa e vai fazer um turismo, né, em outro país. Enquanto, na verdade, esse recurso que é despendido em pesquisa, ele é um investimento, né? Os países mais desenvolvidos, eles, em momentos de crise, uma das ferramentas que eles se valem é alocar recursos em pesquisa, né? A pesquisa, ela é um motor aí econômico, inclusive. Então, ela movimenta a economia. Então, quando o país percebe ali que tem uma crise vindo, né? Uma das saídas é, olha, vamos jogar dinheiro na pesquisa, vamos fazer esse investimento, né? E até eu tinha alguns dados estatísticos, eu não tenho aqui comigo, mas eu lembro ter visto no passado sobre essa relação, né, entre o custo e o retorno, e eu lembro que o Brasil, para cada real que o Brasil colocava em pesquisa, tinha um retorno de mais ou menos 3 a 4 reais, né? E o que parece ótimo, muito bom, quer dizer, cada real que a gente coloca recebe 3 ou 4, só que nos países desenvolvidos essa estatística aí é um retorno de 9, 10, 11, né? E um dos caminhos para que a gente consiga fazer esse bolo crescer, né, impulsionar esse crescimento, é justamente colocar mais dinheiro em pesquisa, né? Então é investir mais, porque muitas vezes tem isso, a gente coloca um dinheiro, mas aquela pesquisa não tem sequência. Então aquele potencial daqui a pouco de retorno ele seria obtido em 4, 5 anos e a pesquisa tem recurso para 2. Então, na verdade, foi um dinheiro que foi ali e na hora que a pesquisa ia dar o retorno, ela foi cortada, foi, né, interrompida. Então, é um esforço nosso também aí do Brasil, né, enquanto nação, ver a pesquisa, né, esse recurso colocado no intercâmbio acadêmico, nesse diálogo, como um investimento para o futuro, né? E a educação, né? A educação, a ciência, né? Então, que isso eu acho que do lado de lá já está muito mais claro, né? Mais esclarecido, e é por isso que vem essas oportunidades, né? Como diz, a bolsa, a pessoa, nossa, estão dando dinheiro para eu ir para lá, mas na verdade estão fazendo um investimento em você, né? Eles estão investindo, então esperando ali um retorno, e é isso que movimenta a economia. Então, acho que são alguns desafios aí que a gente tem pela frente ali, Chile, que pelo que eu tenho percebido aí, né, nesse contexto mais recente, é um caminho que a gente vai desbravar aí nos próximos anos. Se Deus quiser, né, eu acho que a gente tem bons exemplos, né, de pesquisadores, de intelectuais que deixaram seu legado. Nós tivemos uma lacuna, não houveram muitas pesquisas sobre tanto os aspectos da própria polonidade no Brasil, né? Não houveram, e não havia interesse, talvez, nem de olhar, nem a Polônia olhar para o Brasil, nem o Brasil para a Polônia. E o que a gente vê agora é um movimento novo, forte, interessante, que de alguma forma está vinculado a algumas políticas públicas, que a gente fala políticas de Estado mesmo, né? Que a política de governo, muda o governo, aquela política vai embora, né? Eu digo isso da Polônia para o Brasil, né? Da Polônia para o mundo, digamos assim, que é o interesse deles em atrair estudantes para o país. Isso se estende ao Brasil, obviamente, então acho que estudantes brasileiros têm bastante oportunidades sendo geradas aí. E enquanto o Brasil, nós temos vários desafios, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tinha um movimento de incentivo e de aumento de investimento para a ciência, para a pesquisa, hoje a gente vê, de certa forma, até um retrocesso acontecendo, bolsas sendo canceladas, editais paralisados. Mesmo com a pandemia, os países todos estão achando um caminho e o Brasil estagnou. Então, esse processo de retomada, ele demora. Já estamos atrasados em tanta coisa, né? Eu sinto isso, pelo menos. E aí, mais ainda com esses cortes que existem, né? Essas rupturas naquela política pública que estava ali se consolidando ainda, né? Se a gente parar para pensar, ainda estamos muito aquém aí do volume de investimento que deveria ser feito em pesquisa.
Eu me tornei pesquisadora, eu digo até que tardiamente, né? Não tive incentivo na época do ensino médio, nem do ensino superior, mas eu vejo e eu tento fazer isso com os meus alunos, né? Especialmente nesse momento eu estou mais vinculada à pós-graduação. Mesmo na pós-graduação, eu procuro incentivar para que eles também se tornem pesquisadores. A gente também tem esse movimento, então a gente deve fazer isso muito antes, né? Nos anos iniciais, depois no ensino médio, na graduação, então a gente sabe o quanto é importante e que a gente possa, de alguma forma, então, né, Fabrício, inspirar novos estudantes, inspirar pesquisadores aí, que com certeza tem muitos talentos aí que acabam sendo abafados pelo sistema ou pela ausência aí de incentivo, né? Mas a gente sabe o quanto tem de talentos aí que a gente pode descobrir nesses processos todos, né? Bom, nosso bate-papo caminha para encerrar, mas eu queria deixar ainda a palavra contigo para ver, né, se você quer fazer um fechamento aí desses últimos comentários que eu fiz. Sim, eu acho que o nosso desafio é redobrado agora, como você falou, porque a gente está nesse contexto de fuga de cérebros, né, que o pessoal comenta, então esse também é um problema, né, porque mesmo esse investimento que hoje tá minguado, né, a gente está retrocedendo no investimento em pesquisa, então o pessoal foi formado até um certo nível e na hora, digamos, de a gente ter esse retorno, né, desse real que foi investido, né, o pessoal vai para fora, porque não tem essa política, como você falou, né, não de governo, né, mas uma política pública a longo prazo, que tem que ser dessa forma, né, então a gente vai ter que, o desafio é redobrado, ter como exemplo esses países, no caso aqui como a Polônia, né, todo mês eles têm novos programas, e aí você pensa, como, né, em momento de crise, de pandemia, todo mundo ali, economia global, mas é isso, a pesquisa é investimento, é economia, a gente está girando a economia, não é um auxílio, né, é o salário do pesquisador, né, então eu também me tornei pesquisador, eu me considero assim, apesar de estar atuando hoje diretamente com pesquisa, mas eu também me formei tarde, assim, e entrei nesse mundo da pesquisa à tarde e não tinha nem essa visão quando estudava ensino fundamental e médio, sempre escola pública e tudo mais, eu nem via esse mundo da pesquisa, né? Então também tento sempre mostrar para o pessoal, olha, tem oportunidades e isso aí é uma contribuição também social, né? Quer dizer, o pesquisador ele dá um retorno, né, para a sociedade, é se ocupar de problemas, né? E resoluções ali que o pesquisador vai ter que quebrar a cabeça e resolver. Isso também é um dos problemas, muitas vezes as pessoas acham, poxa, mas foi investido tal recurso na pessoa e não retornou, né? Mas é que a pesquisa é isso, é buscar por uma solução, né? A gente não tem a garantia, mas aí se a gente deixar de investir porque a gente não tem a garantia do retorno, aí fica complicado, né? Então é isso, colocar tentar estimular, né, as pessoas. Inclusive eu deixo um convite ali, aproveito o espaço, Chile, eu deixo ali para quem quiser visitar aí uma página que a gente tem aí, Estudar na Polônia. É ali que eu faço, naquele âmbito, aquele programa de embaixador digital, ali que eu faço a divulgação desses editais, né, para quem tiver interesse. Então, é claro que, em geral, as informações estão em polonês e em inglês, né, e eu não consigo fazer a tradução de todos os editais, porque eu teria que ficar fazendo só isso, praticamente, mas eu tento traduzir pelo menos ali as chamadas, né, as informações básicas, e coloco ali o link de acesso, e a pessoa pode entrar ali e ter mais informações, né, então... E fica assim a dica, daqui a pouco se a pessoa vê, poxa, tá interessante ali, mas ali é mais voltado para quem é descendente, para quem fala o idioma, então eu vou estudar o idioma, né? Ou então, o brasileiro que não tem qualquer relação, por exemplo, tem a possibilidade, eu não mencionei antes, as pessoas também estudarem inglês, então a pessoa, enfim, tem o domínio do idioma, ou não tem, então, vou buscar aprender o inglês aqui no Brasil, eu posso ir para a Polônia cursar a faculdade ali em inglês, também existe essa possibilidade, né? Porque o idioma polonês é bem complicado, né? Mas então tem essa alternativa para quem também não é descendente. Então deixo ali o convite, Estudar na Polônia, no Facebook, o pessoal procura lá e pode encontrar ali algumas oportunidades de estudos em todos os níveis. E obrigado mais uma vez, Shirley, para mim foi um prazer ter esse bate-papo aqui contigo.
Eu que agradeço, em nome da Casa da Cultura Polônia Brasil. A Casa da Cultura Polônia Brasil foi fundada em 2012, oficialmente, e desde então, com curso de polonês, né? E agora mais forte do que nunca, porque realmente a Carta Polaca está trazendo uma demanda nova, os cursos foram para o online, né? E aqui em Curitiba a gente tem várias organizações que acabam promovendo também o curso de polonês, além do Letras Polonês, que oferece em nível de extensão, né, no núcleo de idiomas da Federal. Nós temos um outro programa do governo do estado também, que tem eles chamam PSS, né, o Programa Simplificado para Contratação, mas eles contratam professores de idiomas, de vários idiomas, entre eles o polonês. Então, pelo Paraná, aí só falta professor de polonês, porque o programa existe, paga até o salário desse professor, né? Então, acho que tem vários movimentos importantes aí que acontecem. Bom, nós encerramos, então, esse Polonidade Convida de hoje, agradecendo imensamente aí toda a disponibilidade de organizar aí todos esses dados, essas informações, parabenizando aí por toda a tua iniciativa, todo o teu trabalho, né? Desejando muitos e muitos novos projetos, bastante valorosos, né, que possam realmente trazer uma contribuição importante. E a gente vai ouvir muito falar aí do núcleo da Universidade de Passo Fundo ainda, com certeza. Agradecemos imensamente, um ótimo dia. Obrigada a todos que nos acompanharam. Dziękuję bardzo. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Depois nós temos aí o contato do professor Fabrício, se alguém precisar de mais alguma informação. Tenho certeza que ele está à disposição aí para esclarecer. No link aqui do vídeo, na descrição, a gente vai deixar o link desse Centro de Estudos Poloneses aí que o professor mencionou. E é isso. Um ótimo dia a todos. Até mais. Tchau, tchau.